Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para fazer nossa reflexão sobre os estudos da doutrina espírita e também para que nós possamos estar juntos, mesmo que à distância, mas estando sempre conectados de alguma forma, né? Seja pela internet, seja na casa, seja pelos nossos pensamentos, não importa. O importante é que nós estejamos conectados uns com os outros e que nós tenhamos uma boa reflexão na noite de hoje. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, do terceiro capítulo do livro Opinião Espírita, que é um livro recebido por Chico Xavier e Valdo Vieira, que foi ditado por Emmanuel e André Luiz. Este livro ele vem falando um pouquinho mais especificamente para os espíritas, né? E também para aqueles que estão interessados em saber, em conhecer a doutrina espírita um pouquinho mais. E nós, nesta lição 3, ela vem com o título Traço Espírita. E aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso e entender por que esse título, Traço Espírita. E nós podemos encontrar um pouquinho disso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 7. Bom, o traço espírita vai nos mostrar um pouquinho de como nós, espíritas ou futuros espíritas, podem melhorar-se e ajudar a nossa sociedade e aos nossos irmãos a melhorarem também. Então, nós vamos ver que nós estamos fazendo parte da terceira revelação, né? Ou seja, o Consolador que Jesus nos prometeu. Nós vimos na palestra da semana passada com a nossa irmã Cecília, que ela citou, inclusive, que nós tivemos 3 revelações, né? Uma com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira, que é o Espiritismo. Então, nós vamos ver aí a nossa responsabilidade de sermos figurantes aí, participantes, adeptos dessa doutrina, que é muito esclarecedora, consoladora e que nos coloca diante da nossa responsabilidade, né? Que vai nos mostrar que nós não temos que delegar os nossos compromissos, os nossos erros, as nossas falhas a outrem, mas sim a nós mesmos. Então, essa é a característica da doutrina espírita, né? Esclarecer sempre nos mostrar o caminho a ser seguido e a responsabilidade que nós temos diante de tudo isso. Este capítulo vai nos mostrar um pouquinho de como a gente vai se comportar diante, por exemplo, do trabalho, né? O espírita, ele não tem que se preocupar somente com o trabalho físico, aquele que nós temos que fazer e temos obrigação de ter, que é aquele que nos traz o nosso pão de cada dia, que nos ajuda a ter a nossa casa, que nos ajuda a ter as nossas roupas e que nos ajuda a nos manter dentro da sociedade, né? A pagar as nossas contas, e isso é fato, a gente não pode deixar de fazer. Todos nós precisamos trabalhar. Mas o trabalho para o espírita, ele tem uma outra conotação também, que é o trabalho de estar sempre se melhorando, sempre construindo, agindo de forma que nós possamos estar sempre melhor e ajudando os nossos irmãos também a melhorar. Então, é um trabalho constante, aquilo que nós falamos sempre na casa, né, em palestras, em salas de aula, que é a nossa reforma íntima. Esse é um trabalho constante do espírita. O espírita precisa estar sempre preocupado com essa condição. Eu estou fazendo o que neste momento para melhorar a minha vida espiritual? Porque nós temos que nos preocupar não somente com a parte física, que é muito importante a gente se preocupar com ela também, mas nós dentro da doutrina sabemos que a parte física ela é passageira e que nós temos que nos preocupar ainda mais com a parte espiritual, com a construção para após a morte física, né? Além túmulo, vamos dizer assim, que nós vamos levar para a pátria espiritual de conhecimento, de aprendizado e de aproveitamento da nossa passagem pelo planeta.
Então, nosso trabalho, o trabalho para o espírita tem essa conotação também, diferenciada de todos os outros segmentos que nós temos dentro da nossa sociedade. Nós temos, por exemplo, algumas religiões que nós identificamos, né? Por exemplo, por conta da maneira que eles se posicionam diante de nós quando nós os encontramos. Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, quando eles nos encontram, eles nos saudam com a paz de Deus. Então, nós identificamos, são irmãos do segmento evangélico. Os nossos irmãos, por exemplo, da Igreja Católica, né? São irmãos muito inteligentes e muito específicos também, né, que nos ajudam e nos auxiliaram já muito em nossas passagens por essas outras religiões até chegarmos à doutrina espírita. Nós os conhecemos porque eles fazem o sinal da cruz, né? Eles fazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então, nós os identificamos por esses sinais, né? Eles passam em frente a uma igreja e fazem o nome do Pai. Eles entram dentro da igreja, fazem o nome do Pai. Eles rezam e falam amém. E nós também falamos muitas vezes, mas nós os identificamos como irmãos da Igreja Católica. Como nós espíritas vamos ser identificados dentro da nossa sociedade? Como nós vamos mostrar para a sociedade que nós somos espíritas? Qual vai ser o traço espírita que nós vamos mostrar para as pessoas, e as pessoas vão olhar para nós e vão falar: esta pessoa é da doutrina espírita. Então, por isso, o capítulo 3 do nosso livro tem esse título, Traço Espírita. Então, qual vai ser o nosso traço? Qual vai ser a marca que nós vamos deixar na sociedade para que nós possamos ser identificados como adeptos da doutrina espírita? Desta forma, trabalhando, agindo para melhorar sempre, colocando sempre o outro em primeiro lugar, nos colocando no lugar do outro, não entrando em discussões desnecessárias, não nos colocamos em situações complicadas que vai nos manchar a nossa trajetória, não é? Não fazermos o mal para ninguém, desejar sempre o bem. Nós fazemos isso quando nós recebemos alguém na nossa casa ou na nossa casa espírita, nós acolhemos com amor, nós acolhemos com todo o carinho que nós temos. Nós aprendemos que todas as pessoas têm que ser respeitadas e amadas do jeito que elas são. Nós temos que ter respeito pelo estágio espiritual que ela está no momento. Então, nós não vamos colocar condições, nós não vamos perguntar para a pessoa por que ela chegou naquela condição, por que está fazendo daquele jeito, de que maneira que ela precisa agir. Não, nós vamos trabalhar a consciência, né, demonstrando através dos nossos atos e nossas atitudes, os nossos exemplos, como se deve agir para melhorar. Que trabalho nós temos que fazer para ir melhorando, né? Esclarecendo as pessoas. A doutrina espírita, ela tem esse aspecto muito importante de esclarecimento, porque Jesus já nos tinha falado lá atrás: muito eu hei de falar a vocês, mas eu ainda não posso porque vocês não estão prontos para ouvir, mas eu deixarei um consolador com vocês até o final dos tempos, para que vocês sejam esclarecidos naquilo que eu não posso falar neste momento. Então, nós estamos recebendo agora, né, a promessa de Jesus, nós estamos vivenciando essa concretização da promessa do Cristo, que é a doutrina espírita, que vem nos esclarecer da nossa ignorância. Então, meus irmãos, como ganhar, né? Quando a gente ganha, quando a gente tem alguma coisa, quando a gente tem ganho em todos os aspectos, né? Seja ele na parte financeira, seja ele no conhecimento, seja ele na vida material, na parte moral, qualquer tipo de ganho que nós tenhamos. O que a gente precisa fazer é auxiliar sempre, né? Usar tudo que nós temos, que nós estamos recebendo, porque já conseguimos entender um pouquinho melhor de como viver, de como fazer as coisas diferente, e aquilo que nós já conquistamos na nossa trajetória, que seja utilizado para auxiliar sempre, porque a caridade ela tem que estar sempre ligada nas nossas ações. Nós temos que colocar tudo em prática através da caridade,
Porque, né, nós já ouvimos várias vezes na casa que fora da caridade não há salvação. Então não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter muitos bens materiais se eu não colocar isso em auxílio ao próximo. Porque tudo que eu tenho me será passageiro se for material, só material. Eu vou deixar tudo aqui, não vou poder levar nada. Mas a parte espiritual eu vou poder levar comigo. E tudo aquilo que eu aprendi, eu tenho por obrigação de ajudar, de passar para frente, porque o conhecimento só por si não tem muito valor. Eu preciso aprender e passar para frente. Isso sempre servindo ao próximo, sempre nos colocando no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que o outro fizesse para mim, o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, né? Então, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria de receber do outro. Então, se eu tiver condições, vou fazer, vou estudar, vou ajudar, vou colocar em prática todo o meu aprendizado. E só estudar e guardar só para mim também não é muito produtivo, né? Eu vou ter um cabedal intelectual maior, porém não produtivo. Eu preciso colocar este cabedal em produção, colocar a serviço do próximo. Quando a gente prega e edifica a palavra, né? Quando a gente vai falar sobre a doutrina, por exemplo, quando nós estivermos ajudando a disseminar a doutrina espírita, falando em nome da doutrina espírita dentro da nossa casa espírita ou nos lugares onde nós estivermos passando, que nós façamos isso com muito amor, com muito carinho, edificando sempre e nunca colocando parâmetros para as pessoas. Por exemplo, nós não podemos dizer para as pessoas: nós vamos falar da doutrina espírita, porém só vamos receber aqui neste momento aqueles que já estão prontos para receber, que não estiver mais fazendo nada errado, aquele que já desistiu da vida lá fora, aquele que já não bebe mais, aquele que já não fuma mais, aquele que já não faz mais nada ilegal. Se nós fizermos isso, nós vamos estar colocando um limite para quem pode e quem não pode ser adepto da doutrina ou conhecer a doutrina espírita. Isso já é um parâmetro, né? Nós vamos estar excluindo as pessoas, nós estamos trabalhando preconceituosamente e nós não podemos fazer isso. Nós temos que acolher a todos que chegam. A diferença da doutrina espírita é essa, é acolher. Ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser pacificadora, ela tem que ser generosa, não é? Inclusiva e não exclusiva. Então nós precisamos ter este traço de diferencial dentro dos nossos ensinamentos espíritas. Todos são bem-vindos, todos são bem recebidos e todos são amparados, auxiliados e esclarecidos nos momentos devidos de cada um, dependendo da necessidade que cada um traz com ele. Então, falemos da doutrina espírita edificando sempre. Falemos da doutrina espírita exemplificando sempre. Como disse Francisco de Assis, vá e fale do Evangelho, se necessário, use palavras. Então, o exemplo é sempre a parte mais importante. Se vamos trabalhar, né, dentro da casa, se vamos ter uma posição dentro da casa espírita, que nós façamos isso obedecendo regras, obedecendo parâmetros, né, obedecendo normas, leis, porque nós vivemos em sociedade e a sociedade exige de nós que nós tenhamos uma certa conduta, né, que nós respeitemos as leis, né? Então, todo lugar que nós chegarmos, nós não vamos poder agir do jeito que nós bem entendermos. Nós vamos ter que agir de acordo com o local onde nós estamos naquele momento. Porque se nós não agirmos de acordo com aquele local, nós vamos ser convidados a sermos retirados, a nos retirarmos do local. Porque nós vamos estar tirando a harmonia do local. Então nós precisamos trabalhar em harmonia o tempo inteiro, falar a mesma língua o tempo inteiro, respeitando uns aos outros o tempo inteiro, não deixando burburinhos, diz que me diz,
né, mexericos, vamos dizer assim, que faça a desordem, que traga a desarmonia. Nós temos que trabalhar sempre pela harmonia de todo o globo, de todas as pessoas, que todos nós estejamos envolvidos num só projeto, falando a mesma língua, que seja a língua do amor, né? Que seja a língua do Evangelho de Jesus. Este é o mais importante que nós temos que ter em mente. Então, instruindo as pessoas com o nosso exemplo, né? Então, como que eu vou deixar a minha marca na sociedade, dentro da minha família, no local do meu trabalho? Como que eu vou, as pessoas vão me reconhecer como um espírita? Exemplificando, mostrando como se faz com o meu exemplo. Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso agir da maneira que eu quiser? Nós podemos, nós sabemos disso. Mas nem tudo nos convém, já nos disse Paulo de Tarso. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas será que tudo o que eu quero fazer condiz com a doutrina espírita? Condiz com essa nova, desse novo segmento que eu abracei? Como vai estar ficando, por exemplo, a entidade da qual eu pertenço se eu me comporto de maneira diferente da que a entidade está nos orientando? Se eu me comporto diferente do que o Evangelho de Jesus está pedindo para que eu faça? Como eu vou falar do Evangelho se eu não sigo o Evangelho? Como eu vou falar da doutrina espírita se eu não concordo com a doutrina espírita? Então nós temos que ter isso em mente. Eu vou trabalhar, eu vou deixar a minha marca por onde quer que eu passe, através dos meus exemplos, ajudando sempre, acolhendo, abraçando aquele que necessita, respeitando aquele que mais precisa de respeito, que o respeito ele é a base de tudo. Nós precisamos respeitar tudo e a todos, nós precisamos respeitar o nosso planeta, nós precisamos falar pacificamente. Onde nós estivermos, nós temos que cultivar a paz, nós temos que cultivar a fé, crer sempre, acreditar sempre. E nós sabemos que acima de tudo isso existe uma lei maior, existe o Criador, aquele que tudo fez e tudo colocou sobre os nossos pés para que nós fôssemos espíritos evoluídos, deu todas as condições para que nós pudéssemos melhorar a cada dia mais. Então, Deus está acima de tudo. Nós temos que ter essa consciência, né? Nós estamos aqui regido por uma lei maior, regido por um ser que nós não temos condição de alcançar ainda por conta da nossa pequenez espiritual, mas que nós já sabemos que existe. Então hoje eu não posso mais tomar uma atitude e usar a desculpa de que eu não sabia, porque eu já tenho conhecimento. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Nós temos essa passagem no Evangelho de Jesus. Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Quem tem mais conhecimento tem que ter mais coerência. Tem que passar esse conhecimento ao próximo. Tem que agir de maneira coerente para que os outros percebam a sua atitude e através das nossas atitudes, as pessoas comecem a refletir as suas próprias atitudes e perceber onde estão errando. Porque nós hoje já fomos vacinados pelo bichinho da consciência, né? Nossa consciência vai sempre nos cobrar. Dentro da casa espírita, não vai ninguém apontar o dedo, dizer pra gente onde é que nós estamos errando. Nem o dirigente, nem a área de ensino, nem ninguém dentro da casa vai dizer para nós como nós estamos nos comportando. Somos nós mesmos que vamos ter essa consciência. Lá no fundinho, a gente sabe onde é que a gente está agindo, como que a gente está agindo e como deveríamos agir, se estamos agindo certo ou errado. Então, nós sabemos que nós precisamos agir de maneira diferente. Nós podemos viver como todas as outras pessoas no planeta vivem. Nós temos as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso trabalho, né? Então nós precisamos participar de tudo isso, precisamos estar inserido em tudo isso,
Porém, o nosso comportamento não pode ser igual ao comportamento de outros que ainda não têm o mesmo conhecimento que nós temos. Porque hoje a minha responsabilidade é muito maior do que a que eu tinha quando eu cheguei aqui na doutrina. Porque eu não tinha o conhecimento de que eu mesma sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não posso utilizar mais a desculpa de que eu só fiz tal coisa porque fui influenciada por outra pessoa. Porque isso não me cabe mais. Porque isso já não é mais certo, eu já sei disso. Eu sei que a atitude que eu tomar, a responsabilidade é minha. Então nós temos esse diferencial dentro da doutrina espírita. O diferencial da responsabilidade, o diferencial de acolher, abraçar e trazer para perto de nós, incluir as pessoas e não excluí-las, não ser preconceituosos, estar sempre abertos para quem quer que seja que chegar na nossa casa espírita ou em outro lugar onde nós estivermos e vier atrás de um conselho ou de um esclarecimento e nós podermos ajudar, nós podermos acolher, nós podermos colocar o nosso conhecimento em prática. Porque conhecer simplesmente e não colocar em prática também não tem muito valor. Porque eu posso ter um cabedal muito grande de conhecimento intelectual, mas se eu não colocar isso em prática, nada vai valer, não é? Porque tudo que eu tenho, que eu conheço, que eu aprendo, eu preciso dividir. Eu preciso passar em frente para que isso tenha de fato valor. E a parte ética e moral, né? O que é certo, o que é errado, não tem uma regra de certo e errado. Eu vou saber o que é certo e o que é errado a partir do aprendizado que eu estou recebendo, a partir dos exemplos que Jesus deixou, porque nós devemos seguir o modelo e guia que nós temos no planeta, que é Jesus. Jesus já nos deixou muito claramente tudo o que nós precisávamos fazer, mas nos deu a responsabilidade do trabalho. Porque o trabalho é quem vai fazer a mudança dentro de cada um de nós. Quando ele ficou de frente com a mulher adúltera, quando foi colocado a situação para ele resolver, ele não disse uma só palavra. Então as pessoas começaram a sair e ele ficou sozinho com a mulher. E perguntou a ela, onde estão os seus acusadores? E ela responde, foram todos embora, Senhor. Não te julgaram? Não me julgaram. Então eu também não a julgarei. Porém, vá e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. Ou seja, ele não passou a mão na cabeça do erro, né? Não deixou ela achando que ela poderia continuar fazendo o que já tinha feito. Porém, deu uma responsabilidade para ela. Trabalhe dentro da sua consciência, trabalhe dentro de você mesma para que você não caia novamente no erro que você acaba de cair. Para que você seja uma pessoa melhor, o homem novo que ele pediu para que nós fôssemos. Que nós seguíssemos os seus exemplos, mas com atitudes e não com palavras. Porque as palavras elas se vão ao vento, mas as atitudes elas vão ficando. Então o traço espírita é isso. O espírita, por onde ele passar, ele tem que exemplificar, ele tem que deixar a sua marca com exemplo, com atitude. Né? Então, posso estar junto com muitas pessoas, mas não preciso fazer o que muitas pessoas estão fazendo. Eu posso fazer diferente. E aí, através dos nossos exemplos, as outras pessoas que ainda estão agindo de maneira equivocada podem começar a refletir nas suas atitudes e aí passar a melhorar também. E ser pessoas um pouquinho melhores e buscar o conhecimento assim como nós também fizemos. E aí seguir em frente sempre, melhorando, trabalhando, conhecendo cada dia mais, buscando conhecimento, passando conhecimento adiante e levando sempre o nosso melhor, nos colocando no lugar do outro, pedindo, fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos e sempre trabalhando dentro dos parâmetros do Cristo. Colocando em prática o Evangelho no nosso dia a dia, para que nós possamos sair daqui com a nossa bagagem um pouquinho mais leve do que quando chegamos. Porque para o espírita precisa ter em mente sempre, nós trabalhamos a nossa condição espiritual para o além-túmulo, porque é para lá que nós vamos voltar, é de lá que nós somos. Então nós precisamos estar
trabalhando, angariando bens para a vida futura, para o quando estivermos na pátria espiritual novamente. Que nós chegarmos de volta na pátria espiritual, nós podermos dizer, combati um bom combate. Então, que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, refletir em como ser espíritas dentro e fora da casa espírita, e que nós possamos dar sempre o nosso melhor, que nós possamos dar sempre bons exemplos, que nós possamos sempre dar bons conselhos e ajudar sempre da melhor forma que nós pudermos. Quando nós não pudermos ajudar, vamos buscar aquele que pode ajudar, ou vamos buscar as condições, o conhecimento para que nós possamos ajudar também. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus, que a paz do Cristo nos envolva hoje e sempre, e que nós possamos estar sempre juntos através das nossas mentes, das nossas orações e das nossas atitudes. Graças a Deus.